Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Não volto não. Me deixarem os pais e amigos. Muito bem, amigos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para hoje estudar sobre a paz. Como conseguir a paz? De que maneira o Senhor Deus nos concede a paz que excede todo o entendimento? Eu gostaria que você prestasse bem atenção àquilo que Deus haverá de falar através desse ensinamento e que preparasse para ter um grande encontro com Deus. Eu acredito que o Altíssimo há de falar a corações. E se você abrir o seu coração, você poderá ter um encontro com Ele. E esse encontro poderá mudar por completo a sua vida. Este é o propósito dos encontros que Deus tem com os homens. Ele vem para mudar a sorte, para mudar o procedimento, para abrir novos horizontes, para fazer o povo passar a ser um povo vitorioso. A palavra de Deus nos ensina a como ter paz. Então, para iniciar esse nosso estudo, vamos agora para Isaías, capítulo 26, versículo 3. Aqui nós temos um relato em que o Senhor Deus, através do profeta Isaías, diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O Senhor Deus, então, aqui está dizendo pelo profeta que toda pessoa cuja mente estiver firme em Deus, e a mente de uma pessoa só estará firme em Deus quando ela estiver firme na palavra de Deus. Porque dizer eu creio em Deus, minha mente está em Deus, é muito vago. Mas quando você põe a sua mente naquela declaração, naquela promessa de Deus, quando você faz daquela promessa, o cumprimento dela, o seu propósito é certo, quer dizer, é definido, é estabelecido na palavra de Deus, o Senhor Deus então diz que Ele confirmará em perfeita paz a sua vida. Muitas pessoas não entendem por que as suas determinações não têm funcionado. Missionário Soares, eu luto para que as minhas determinações funcionem, mas não estão funcionando. Eu peço, não recebo. Eu busco, não encontro. Eu bato, a porta não me é aberta. Eu dou aquela ordem, mas não há cumprimento. Parece que as coisas para mim estão ruins. O problema é o seguinte: se a sua mente não estiver firme, se ela estiver balançando, instável na declaração, na promessa do Senhor Deus, o Senhor Deus não pode confirmar para você a paz. Ele não pode reconhecer os seus direitos. Ele não pode atender às suas determinações. Ele só atende quando a pessoa tem a sua mente firme na palavra dele. O seu propósito é reto, é certo. Ou seja, está estabelecido na palavra de Deus e ela não abre mão de maneira alguma da palavra. Diz: Tu, Senhor, confirmarás em perfeita paz, em paz ou em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Entenda bem, quando a pessoa confia em Deus, a mente dela está firme na palavra de Deus. Em outras palavras, quando a pessoa é uma pessoa instável, ela balança, o vento da aprovação é muito forte e ela então fica meio em dúvida. Significa que ela não confia em Deus. Se ela não confia em Deus, ela pode dizer que confia, pode confessar para todo mundo, mas a sua reação à tentação, o seu estado de espírito
em relação à palavra de Deus é que determina se ela confia ou não no Senhor. Porque se ela não confia, Deus não pode conservar essa pessoa em paz. O Senhor Deus não pode fazê-la dona da bênção, não pode reconhecer os seus direitos. Aí começa o assunto de como receber paz. No Salmo de número 34, no versículo 14, há aqui uma orientação do Santo Espírito sobre o início da caminhada da pessoa para alcançar a paz. Diz da seguinte maneira: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Então, todas as pessoas que querem encontrar a paz, a primeira coisa elas têm que fazer é apartarem-se do mal. A pessoa que não se aparta do mal, que não se separa, que não se distancia, que tem um certo envolvimento mal na sua vida, essa pessoa não vai conseguir procurar a paz. Primeiro passo é aparta-te do mal e faze o bem. Então isso aí é preparação para se procurar a paz. Apartar-se do mal e começar a fazer o bem. O que é fazer o bem? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, 10:38, está escrito assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, o Senhor Jesus nos mostrou o que é fazer o bem. Ele recebeu a unção de Deus e andou por toda parte, cidades pequenas, médias, grandes, desertos, roça, beira de mar. Onde quer que ele ia, ele fazia o bem. Ou seja, ele ensinava a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus, ele usava o poder de Deus. Preste atenção. Além da pessoa apartar-se do mal, ela deve, onde ela vive, onde ela trabalha, com quem entra em relacionamento com ela, comercial, de amizade, outros tipos de relacionamento com familiares e tal, ela deve sempre estar ensinando a palavra, a tempo e fora de tempo, pregando a palavra não só com palavras, mas pela maneira como ela vive, e usando o poder de Deus indistintamente, como Jesus fazia. Aí estava fazendo bem. Então diz aqui: aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz. A paz tem que ser procurada. Jesus disse que eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a vou-la dou como o mundo a dá. Mas nós temos que procurá-la. Paz é uma tranquilidade de alma. Paz significa a pessoa se completar, a pessoa se satisfazer em Cristo. Por exemplo, se o estômago tem uma úlcera, a pessoa não tem paz. Aquela úlcera, quando resolve doer, a pessoa fica toda agitada, perturbada. Se a pessoa tem um problema na coluna, ela não tem paz. Se ela tem um pecado não confessado, ela não tem paz. Mais cedo ou mais tarde vem aquela dor de consciência e ela tem que fazer alguma coisa para aplacar aquela dor. A pessoa tem que procurar a paz, a sua realização em todos os sentidos. Procure a paz, e diz aqui a palavra de Deus, e segue-a. Muitos encontraram a paz, mas não estão seguindo a paz. Deixaram a paz onde a encontraram e estão andando como se não a tivessem. Vão enfrentar obstáculos. Voltando para Isaías 32, 26, o Senhor Deus diz que Ele conserva em paz aquela pessoa cuja mente está firme nele. Por quê? Porque ela confia em Deus. Ela simplesmente ouve ao nosso Deus. Ela presta atenção e acredita, ela crê, e mesmo que pareça tardio para alguns, para ela não, Deus é presente. E ela fica firme com o nosso Pai.
No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, o Santo Espírito nos ensina aqui, há uma palavra bem pessoal de Deus para nós. Provérbio 3 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu mandamento guarde, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Vamos estudar isso aqui. O que é a lei de Deus? É a palavra de Deus. É a revelação de Deus. É a pessoa de Deus de quem nós não podemos esquecer. O Evangelho é a lei de Deus. Então ele está dizendo, filho meu, não te esqueças. Ele não está falando para os incrédulos. Ele está falando para alguém que ele considera, que ele ama como filho, alguém que o recebeu como pai, como Senhor, e que se compraz em fazer a vontade dele. Ele está dizendo, meu filho, não te esqueças da minha lei. Muitos filhos e filhas de Deus têm esquecido. E como esquecem? A pessoa vem para o Evangelho na pior, doente, passando problemas financeiros, crises conjugais, problemas de existência. A pessoa está sofrendo que não é brincadeira. Recebe a libertação, começa a provar que Deus é bom, vem a prosperidade, os problemas são solucionados e, na maioria dos casos, adeus para ti. A pessoa esquece-se de Deus. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é para ser lembrada nos tempos difíceis e nos tempos de bonança, de prosperidade, nos tempos fáceis, principalmente nesses tempos. Porque se tudo está bem e a pessoa se lembra mais da lei de Deus agora, ela se fortalece. Porque, meu irmão, assim como no ano temos 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, espiritualmente também nós temos esses tempos. Tempos de frio espiritual, tempo em que as flores estão desabrochando, tempo que o sol está quente, tempo que as folhas estão caindo. E se nós nos lembrarmos da lei de Deus, se estamos em plena primavera, tudo correndo às mil maravilhas, as coisas estão acontecendo, estamos prosperando, não vamos nos esquecer da lei de Deus. Tem gente que esquece. Tem pessoas que não podem melhorar um pouquinho na vida. Olha, e já começam a fazer tudo aquilo que a palavra de Deus proíbe. O cidadão morava num barraco, uma casinha simples, passava necessidades. Veio para o Evangelho e começou a melhorar. Melhorou, comprou um bonito apartamento, uma casa boa. Chegando lá, já se acha mais do que os outros. A vaidade, o orgulho, a prepotência toma conta de sua vida. Já olha para os outros de cima para baixo com desprezo. Não é nada. É exatamente a mesma pessoa, só que melhorou um pouquinho financeiramente. A roupa dele já não é mais aquela roupinha gasta, de tecido baratinho. Não, agora está usando uma roupa melhor, uma gravata de seda, um paletó de um tecido mais caro, um bom sapato nos pés, quem sabe um bom automóvel, e já se julga melhor do que os outros. Tem gente que só uma simples promoção, era soldado, foi promovido a cabo, já é o mais importante da paróquia. Era um sargento, praça, passou a ser suboficial, ainda está aquele intervalo ainda entre praça e oficial, mas já se julga melhor do que os outros. Conseguiu um diploma universitário, os outros não valem nada. Não é assim que a lei de Deus diz. A pessoa deve lembrar-se da lei de Deus. Deve lembrar-se, irmão, pelo seguinte: quando nós transgredimos a lei de Deus, qualquer que seja a parte dela, nós estamos permitindo ao inimigo nos ter em suas mãos.
E quando o inimigo nos tem nas mãos dele, mais cedo ou mais tarde, meu irmão, ele faz uma obra que nós ficamos boquiaberto. O homem ou a mulher, quando está na primavera, tudo está bem, às vezes comete uma coisa, um ilícito. Mas como está numa sucessão de coisas boas acontecendo, ele não repara aquilo. Ele simplesmente guarda, apaga da memória e põe do lado. Os anos se passam. Eles se casam, têm filhos, e um dia ocorre uma tragédia no lar. Eles não entendem, são da igreja. Depois que aconteceu aquilo ali, até se converteram, antes não eram. Aí abrem a boca e dizem: Deus, por quê? Por que tu permitiste? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Filho meu, não te esqueças da minha lei. Lá no livro de Marcos, capítulo 9, nós temos o relato do pai que foi a Jesus buscar a cura do seu filho, que tinha ataques como de epilepsia. O Senhor Jesus tinha subido um monte com 3 dos seus discípulos, lá ele se transfigurou, a glória de Deus veio sobre ele, e tal. Então, quando desceram o monte, Jesus viu uma multidão de pessoas, viu os escribas que concorriam, discutiam com os discípulos, debochavam. Jesus levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, mas ficaram os outros 9, os outros que não eram do colégio apostólico, mas também eram discípulos, que seguiam, ficaram ali, e estava aquela disputa. Jesus se adiantou e falou: o que vocês estão discutindo com meus discípulos? E um dentre a multidão, com a maior autoridade de quem veio buscar uma bênção e não recebeu, disse: mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito surdo. E este, onde quer que o apanha, está aqui no livro de Marcos, versículo 17 aqui, despedaça-o, ele escuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse, eu não pedi, eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e eles não puderam. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos sofrerei? Viviam na incredulidade, na perversidade, e agora acusava os discípulos de Cristo de não ter expulsado o demônio do seu filho. Jesus disse: traga o garoto, trazei-mo. E trouxeram. Deve ter se juntado várias pessoas, pegaram o garoto e trouxeram até Jesus. Quando o garoto bateu o olho em Jesus, no chão, manifestou o endemoniado, violentamente. Revolvia-se espumando aquele ataque. Qualquer pregador, qualquer pessoa que quer ajudar, abaixaria, agarraria o garoto, mandaria o demônio embora, o doutor daria uma injeção. Tem que ser rápido, tem que correr. Jesus não, Jesus foi com calma. Jesus perguntou ao pai do garoto: há quanto tempo lhe sucede isto? O pai: mas por que essa pergunta? É irrelevante. Porque eu trouxe-te o meu filho, eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, eles não puderam. Trazei-mo. Traga o garoto até mim. Trouxeram. E ao invés de Jesus repreender o demônio, Jesus vai e pergunta ao pai: há quanto tempo lhe sucede isto? Você não acha que é meio esquisito? Não teria sido assim mais racional? Mais lógico? Jesus logo dizer: espírito, sai desse garoto. O espírito não ia sair, não. Jesus ia fracassar. Jesus estava falando com judeus, hein? Pessoas que tinham a palavra de Deus e tinham obrigação de obedecê-la.
Ô pai, quanto tempo há que lhe sucede isto? Que sabedoria de Deus, que nós não temos entendido. E o pai, então, começou a dizer, desde a infância, cheio de prepotência, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Aí ele parou. Ele voltou atrás e viu que quando o garoto era pequeno, ele não havia obedecido à lei de Deus, transgredido, maldição sem causa não se cumpre, e o demônio entrou no seu filho. A senhora que não respeitou o voto conjugal, o senhor que fez a mesma coisa, já reparou o seu erro? Ou aquela porta está aberta e através dela o demônio está usando, destruindo o seu filho, a sua saúde, a sua finança. Filho meu, não te esqueça da minha lei. É lei, filho meu. Lei é para ser obedecida. Ô pai, há quanto tempo está sucedendo isso com o garoto? Senhor, desde a infância. Muitas vezes o lança no fogo, na água, se esforça por matá-lo. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. O homem deve ter se endireitado com Deus. Uma irmã, numa certa cidade, não sei, estado de São Paulo, sei lá onde, teve uma empregada, que era da mesma igreja dela. E um dia sumiu-lhe uma joia, uma pulseira, sei lá o quê. E ela ficou sem jeito, é que a moça nunca havia sumido, era da igreja, e deixou para lá. Não quis mais a moça não lembrou-se da lei de Deus. Bom, um abismo chama outro abismo. Devem ter tido outras coisas. Porque não é só o roubo, o adultério, não, um ódio no coração. Uma intenção má que a pessoa usa. Os anos se passaram, ela casou-se, teve um lindo menino que veio a falecer. Por quê? Aquele acidente, por que houve aquele acidente? Por que brotou aquele câncer, mas a pessoa era de Deus e Deus não guardou? Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração, diz aqui o Provérbios, versículo 3, versículo 1, o teu coração guarde os meus mandamentos. Pratique os meus mandamentos. Mas quais mandamentos, missionário? Todos eles. Você sabe por que Deus está falando isso? É para o seu próprio bem. Versículo 2 diz, porque eles, a lei e os mandamentos, te aumentarão os dias. Suponhamos que você vai ter X dias de vida. Você poderá ter X e meio, 2X, 3X. Eles vão aumentar. É, missionário, mas para mim isso pouco importa, porque a vida para mim é um enfado. Eu não tenho prazer na vida. Coitado de você, né? Deus lhe deu a oportunidade de viver nesse mundo, desfrutar de boas coisas, de servir a Ele, e você vive enjoado, dizendo aí que não sabe o que você fez, para Deus não amar você, que você já está devendo, já devia ter ido embora. Cuidado, hein?
Não é assim que a palavra de Deus diz. Ela está dizendo aqui: o teu coração guarde os meus mandamentos e a minha lei, que te aumentarão os dias de vida, os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Os mandamentos e as leis vão aumentar os teus dias. Agora vão acrescentar a você anos de vida, não de vida vegetativa, mas de vida. E anos de paz, de realização. Como é que nós encontramos a paz? Filho meu, não te esqueça, traga à memória. O que está lhe acontecendo é bom, é mal? Traga à memória. O que é, Senhor? O que é que eu devo trazer à memória? A minha lei. E o teu espírito, a verdadeira pessoa, não deixe de praticar. Pratique, guarde os meus mandamentos, porque eles te aumentarão os dias e te acrescentarão anos de vida e paz. No Salmo de número 119, nós temos aqui versículo 165, o maior salmo da Bíblia. O Senhor Deus fala aqui uma coisa, mas tão bonita. Ele diz o seguinte, olha que declaração espetacular do nosso Deus. Muita paz, não é pouca não, hein? É muita. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quando a pessoa não se esquece da lei de Deus e a ama, amar biblicamente é diferente do amar que nós conhecemos socialmente. Amar biblicamente é ter os mandamentos e praticá-los. Então, quem ama a lei de Deus, quem pratica a lei de Deus, muita paz. Não é pouca, não. Essa pessoa terá muita realização. Ela vai determinar e Deus vai cumprir. Ela vai reivindicar e Deus vai atender. Ela vai pedir e vai ter resposta. O Senhor Deus vai protegê-la até mesmo se ela sentir que está em perigo. Deus está dizendo, quando você ama a lei dele, não tem barreiras. Você está permitindo que Deus se manifeste, que Deus opere em você livremente, fazendo completamente a obra dele. Então, muita paz, não é pouca não. Tem os que amam a minha lei. Amou a lei de Deus, a pessoa tem uma paz, uma realização tremenda. E, para eles, não há tropeço. Tem gente que só vive tropeçando na vida, mas missionário Soares é demais. Tudo ruim me acontece. Parece que eu tenho imãs que vê, que atrai o mal. Quando eu vejo, eu estou em situação difícil. Alguma coisa está errada na sua vida. Ou muita coisa. Porque Deus diz que é possível viver sem tropeço, sem obstáculos. Mas como é que pode ser isso, missionário? Guardando, praticando a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Já falamos. O Evangelho é a lei de Deus. O que significa o Evangelho? A religião dos cristãos? Não. Evangelho nunca foi religião. Evangelho significa boas notícias. A lei de Deus, então, ela não se compõe propriamente de um código de proibições, de faça isso, não faça aquilo, que vai lhe suceder isso. A lei de Deus é a mensagem mais linda que existe. É daquilo que Jesus fez para nós. Por exemplo, lá no Calvário, tudo está centralizado no Calvário. Todo o Antigo Testamento convergia para o Calvário. E tudo sai do Calvário hoje. Lá no Calvário, o Senhor Jesus recebeu sobre ele todos os nossos males. Deus lista 5 principais, e deles aqui,
nascem os outros. Então tudo está aqui no Calvário. Diz a Bíblia que verdadeiramente, Isaías 53, 4, 5, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, primeiro grupo, e as nossas dores levou sobre si, segundo grupo. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, terceiro grupo, transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, quarto grupo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quinto grupo, os castigos. Então temos enfermidades, dores, transgressões, iniquidades e castigos. O que é o Evangelho? É essa notícia que tudo isso foi colocado sobre Jesus, ele levou por nós e pelas suas feridas nós fomos sarados. Já não tem mais pecado, sofrimento para nós carregarmos. Tudo já foi levado. Meu irmão, minha irmã, amar a lei de Deus é fazer essa justiça de Deus se manifestou no Calvário, entrar em operação, entrar em ação, realizar aquilo que Deus quer realizar em nossa vida. Eu estou doente, suponhamos, úlcera, problema no rim, no intestino, no olho. O que é que eu faço? Já passei dos 40, né? A vista vai enfraquecendo mesmo. O meu estômago nunca foi lá tão bom, meus intestinos, meu rim, sei lá mais o que, tal, é genético, é herança, não sei lá mais. Por favor, vamos praticar a palavra de Deus? Vamos colocar a justiça de Deus em ação? Isso funciona na saúde, porque Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores, pode entender como dor física, dor moral, dor de consciência, que são as piores que existem. Ele já levou. As transgressões. Puxa, quantas pessoas transgridem a lei moral? Tem gente que jamais adulteraria fisicamente, mas na mente adultera o dia todo. Ele não pode ver uma mulher bonita, uma moça bonita passar, que a mente dele concebe as piores coisas. Ela idem. Iniquidade. A maior iniquidade é o desprezo à palavra de Deus, que a maioria despreza. Vem a tentação do pecado, da doença, da miséria, a pessoa aceita. Ele já levou a nossa iniquidade. O castigo nos traz a paz, nós não temos que fazer penitência, sofrimento algum, já esteve sobre ele, tudo é de graça agora. Então, na hora que vem a doença, a dor, a transgressão, a iniquidade, o sofrimento, nós colocamos a justiça de Deus em operação. Nós simplesmente amamos a lei de Deus. Lembramos-nos do que aconteceu no Calvário. Lá quando Jesus tomou a nossa doença, levou a nossa enfermidade, recebeu a nossa transgressão, a nossa iniquidade, os nossos castigos, e ele foi então ferido em nosso lugar, morreu em nosso lugar. E nós dizemos: Satanás, você não vai colocar essa doença, não vai colocar essa dor, essa transgressão, essa iniquidade, esse castigo em mim. Estamos amando a Deus. Para nós não haverá tropeço. Para nós haverá o quê? Muita paz, muita realização. Tem os que amam a minha palavra. Mas a maioria não faz assim. A maioria está se enganando, desde as crianças até os mais idosos. Jovens que poderiam estar oferecendo a Deus a sua força, a sua capacidade, seus sonhos e ideais, e dando para Deus essas coisas, receberiam no futuro multiplicado, estão se enganando, deixando para mais tarde. Olha, eu nunca arrependo da decisão que eu fiz quando eu tinha 6 anos de idade, que reafirmei quando eu tinha 20, quando estava já falando razoavelmente o russo, me preparando para ir para Moscou estudar medicina, quando eu disse: Deus, deixo tudo,
para pregar o teu santo evangelho. Os anos têm passado. E se você quer conhecer uma pessoa completamente feliz, olha para o missionário. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Quando você coloca a justiça de Deus em operação, sabe o que acontece? Isaías, capítulo de número 33, do versículo 17 em diante. O mal atacou você. O mal veio com uma doença, uma dor, o desejo de fazer uma transgressão, uma iniquidade, ou várias, né? E o problema de um castigo, você tem que fazer alguma coisa para poder receber a bênção de Deus. Aí você lembrou-se da lei de Deus, e você ama essa lei, você citou o mandamento, a promessa, a declaração, e mandou o mal embora. O que você fez? Você colocou em operação a justiça de Deus. Como é a operação da justiça de Deus? Versículo 17, Isaías 32, Isaías 32, 17. E o efeito da justiça será paz. Primeira coisa, a justiça de Deus entrou em ação, vem efeito para nós. É paz, tranquilidade de alma, é realização. Se alguém está lhe ensinando a fazer alguma coisa dentro do Evangelho, algum tipo de resistência ao mal, e a coisa está assim, complicada, nebulosa, enrolada, meu irmão, pode fugir disso. O efeito da justiça será paz, tranquilidade de alma. Aqui dentro de nós nasce aquela confiança, aquela tranquilidade, e nós, no abrir e fechar de olhos, passamos então a ter paz. Passamos então a desfrutar de uma presença muito grande de Deus. O efeito da justiça será paz. E a operação da justiça. Própria ação agora, preste atenção. Quando você, crendo na palavra de Deus, se levanta contra o mal, repreende aquele mal, você coloca os anjos de Deus em ação. É isso. Nada acontece por mágica não, meu irmão. Um senhor contou na reunião, o nome dele é José, já de alguma idade. Quando ele foi tomar banho, na coxa dele, ele olhou, tinha um caroço do tamanho de uma pitomba. Ele disse: Deus, está escrito que eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Pôs a mão em cima e disse: eu não aceito, mal vai embora. Passou o sabão no corpo, lavou a cabeça, lavou o corpo todo. Quando enxagou, começou a se secar, olhou, não tinha nem sinal mais do caroço. Que mágica é essa? Ele é mágico? Aqueles que vivem da ilusão, chegam na televisão, põe a pessoa numa caixa, enfia uma puxão de faca, cruza todinho ali, e a pessoa não sai sangue. Tem uns que cortam até a pessoa pela metade. Aquilo tudo é ilusão. Aqui houve ilusão? Não, aqui é fato real. O que aconteceu? Efeito da justiça, meu irmão. Trabalho do poder de Deus. Os anjos de Deus entraram em operação e simplesmente destruir aquele caroço. Reconstruir o corpo dele numa fração de segundo. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Tranquilidade, repouso é isto. Não, eu estou agitado porque a luta está muito grande, os anjos estão lutando com o demônio, eu não estou aguentando mais. O que é isso? Isso é espiritismo, isso não é evangelho. Lhe falaram isso por aí, sai correndo desse evangelho, não é o evangelho da Bíblia. A operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Às vezes, algum doutor, por algum motivo, vai operar, faz uma barbeiragem
e causa um prejuízo grande à pessoa. A Bíblia está dizendo que Deus não faz barbeiragem, não. É impossível uma pessoa determinar a sair do mal, como José mandou o caroço sair, de repente a perna dele ficou dura. O que foi, José? Os anjos excederam e tocaram no nervo e agora minha perna não tem mais jeito. Foi igual aquele farmacêutico que foi dar injeção, deu no lugar errado? Aquele remédio foi aplicado errado? Igual, não. Estamos falando aqui de perfeição. A operação da justiça será repouso, diz aqui a Bíblia Sagrada, e a operação da justiça, repouso e segurança, para sempre. Não é só para agora, não. Só para o dia de hoje. Em todas as situações. Aconteceu no tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Aconteceu nos dias de Jesus, os apóstolos, e acontece hoje nos nossos dias. A operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Proteção. O mal não consegue entrar. Ele não consegue misturar-se com os anjos de Deus e causar um acidente qualquer. Continua dizendo: e o meu povo habitará em morada de paz. Você está olhando para o missionário Soares agora. Missionário, a sua pele é clara. Os seus olhos são castanhos. E por aí afora vai. Você não está vendo a minha pessoa. Você está vendo o meu corpo. Eu poderia ter tido uma pele escura, um olho preto igual a jabuticaba, e seria exatamente a mesma pessoa. Infelizmente, o pessoal do mundo acha que uma pessoa que tem pele clara, melhor do que a pele escura, que tem o olho azul, melhor do que tem o olho castanho. Isso é pura besteira. Isso é estupidez. O machista acha que porque ele é homem, ele é muito melhor do que a mulher. Ou a mocinha, porque ela é muito delicada. Todo mundo quer tirar fotografia dela, ela é uma beleza, como dizem, é uma modelo, que ela é melhor do que aquela coitada que nasceu defeituosa, que é muito obesa. Isso é a maior estupidez do mundo, meu irmão. Então você está vendo a mim? Não, você está vendo o meu corpo. Eu sou um espírito, você é um espírito. O dia que o meu corpo ficar velhinho e não conseguir mais bombear o sangue, ele vai parar de funcionar. Eu não vou morrer. Você não vai morrer. Humanamente falando, a gente morre, né? Quer dizer, para de existir aqui. Mas o nosso espírito não morre. Deus o tira, junta-se a nossa alma a ele. E se nós tivermos amado a justiça de Deus, vamos para o paraíso com Jesus. Os que não amarem, não se acertaram com Deus, vão ficar à esquerda, irão para a perdição eterna. Agora Deus está dizendo aqui que o meu povo habitará em morada de paz. Isto quer dizer que nesta casa onde eu moro, eu devo exigir paz. Voltando ao que eu já disse, se o meu estômago tem úlcera, eu não tenho paz. Porque quando ela resolve doer, é um Deus nos acuda. Se a minha mente anda perturbada, eu não tenho paz. Não, Deus está dizendo que o povo dele habitará em morada de paz. Você é uma pessoa que tem paz? Você vive sobressaltado, esperando que um dia venha a ser descoberta aquela sujeira que você fez? Você não tem paz. Por que você não se acerta hoje com Deus, com o próximo, resolve toda a situação para você poder desfrutar dessa paz? Deus quer que o povo dele viva em paz. O meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Como é que é isto? O meu povo habitará em paz, em morada de paz, e em moradas bem seguras.
Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Morada de paz é onde o nosso espírito mora. E em moradas bem seguras. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Continua, a sombra do Onipotente descansará. Bom, o que é o esconderijo do Altíssimo? É onde Deus está. Onde ele se encontra escondido do povo. E onde é que Deus se encontra escondido? Na palavra dele. Não no livro, na letra, mas na revelação, no Espírito. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que vive confiando, confessando as promessas, as declarações de Deus. Então o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras. Meu irmão, na palavra de Deus está cheio de moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Meu amigo, se você habita nessas moradas, nessas promessas, nas declarações, você vai habitar bem seguro. Pode ter certeza que não tem o demônio do inferno mais esperto, mais perito, que conseguirá entrar dentro dessas moradas. É simplesmente impossível. Isso significa que você pode viver nesse mundo livre desses ataques malignos que têm feito você sofrer. Desses demônios que têm entrado em sua vida e têm arruinado. Em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Você já ouviu falar que Deus não é Deus de confusão, mas de paz? É isto. Se você diz que serve a Jesus e está tremendo, está desesperado, está aflito, eu não aguento, você está fora, meu irmão. Quem serve a Deus mora em lugares bem quietos de descanso. Está aqui, está na palavra de Deus, Isaías 32, versículo 18. E isso, preste atenção, ainda que caia saraiva. Saraiva é chuva de pedra, de granizo. Daquela chuva tão forte que destrói todos os telhados, que mata as pessoas na rua, o gado no campo. Ainda que caia saraiva, em quantidade que quiser cair. E caia o bosque, destrua tudo. E a cidade seja inteiramente abatida. Poxa, você sabe o que é paz? É isto. Como buscar a paz? Fazendo a vontade de Deus. Voltemos para Salmo de número 119, versículo 156. Muita paz Deus está lhe oferecendo hoje. Muita paz tem os que amam a tua lei. É um caso muito sério, meu irmão. Deus é um ser muito justo. Tem muita gente dentro da igreja que não ama a lei de Deus. Eu estava pregando em São Paulo e uma pessoa, depois que eu citei um fato, veio tentar, mostrando para mim um versículo, e não estava entendendo, não é que ele queria contradizer, porque eu disse o seguinte, isso está no meu livro, intitulado A Importância de Crer. O cidadão trabalhava com outro, gerente do seu negócio. O outro tinha tanta confiança nele que nem verificava as coisas. Ele desviou dinheiro, comprou um terreno, desviou dinheiro, comprou material, fez uma casa, mobiliou, vestiu bem a família, se preparou e saiu, foi mandado embora, o patrão nem sabe. Um dia ele foi na igreja e aceitou a Jesus. Nasceu de novo. Como é que fica essa casa que ele possui
por causa do roubo que ele praticou. Eu disse, a pessoa tem que ir, chamar o seu Francisco, o patrão, o ex-patrão, levar a chave e dizer, seu Francisco, aqui está a chave de uma casa mobiliada. A escritura, eu vou assinar, que pertence ao senhor. Não, eu não tenho essa carta, seu Francisco. Eu quero dizer para o senhor que eu fui a pior pessoa que o senhor já teve. O senhor tinha confiança em mim, eu lhe roubei, comprei o terreno, construí a casa, mobiliei, agora eu me converti. Eu não sou digno, ainda que ele vá morar debaixo da ponte. Ele tem que fazer isso. Aí o irmão mostrou-me lá onde Deus, o Senhor Deus, sou eu que apago as suas transgressões e teus pecados, não me lembrarei mais. Mas Deus vai permitir isso? Deus vai proteger um ladrão? O cidadão era um adúltero, arranjou 1, 2, 3 mulheres, fez um filho, 2, 10 filhos, estão passando fome, a família dele legítima, com a mulher que ele casou-se, ele trata do bem e do melhor. Estuda em bons colégios, vestem boas roupas, calçam bom sapato, aquele outro não. Filho da vadia, né? Filho da adúltera, está lá, passando fome. Tem muitos por aí desse jeito. Ele agora se converte. O que ele tem que fazer? Ir e reconhecer aquele filho. Chamar a mulher, confessar para ela e sustentar aquela criança como ele sustenta os outros. Não está fazendo nada mais de mal, além do necessário, não. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Olha o que o Espírito Santo nos diz aqui. Zaqueu, o publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia um homem chamado Zaqueu, este era um dos chefes dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, não podia cobrar por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subia uma figueira, brava para o ver, porque havia de passar por ali. Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Apressando, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. O pessoal ficou bravo, porque como chefe dos publicanos, ele recolhia os impostos e não mandava só para César, enfiava no bolso, tal. A gente vai entender mais aqui. E Jesus foi e entrou nessa casa, mas essa casa abriu-se para Jesus. Ele entra em qualquer casa. Então, quando Jesus entrou, Zaqueu, o que você roubou aí, passado, agora é para você, continue rico e tal. O Zaqueu teve um encontro com Jesus. Jesus já estava na casa dele. Poxa, Jesus na casa de Zaqueu. Versículo 8 diz, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Que ele roubou, ele aplicou, multiplicou. Então, da metade ele ia dar para os pobres. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, não pode dizer que ele roubou completamente, mas aqui o coração disse, ele diz, o restituo quadruplicado. Sabe o que Jesus Cristo disse? Hoje veio salvação a essa casa. A salvação vem quando a pessoa repara o que fez. Quando a pessoa toma uma posição, a pessoa se converte e a pessoa confessa o seu erro. Salmo 119, 65. Muita paz tem os que amam a tua lei. Os que têm os mandamentos e os praticam. Diz aqui, e para eles não há tropeço. Eu quero daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos ou mais, enquanto eu estiver aqui na terra, viver sem um tropeço na minha vida. Essa deve ser a oração de todo filho de Deus. Todo. Nenhum sequer deve agir diferente. Meu irmão, como se recebe a paz? Amando a lei de Deus. Eu vou orar agora. Se você quiser orar comigo, eu vou deixar aqui a minha mão.
eu vou invocar o meu Deus. Depois da metade da oração em diante, eu vou mandar o mal sair da sua vida. Os doentes podem colocar a mão também. Prepare-se, porque Deus quer fazer um trabalho muito grande na sua vida agora. Venha, coloque a sua mão juntamente com a minha. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos e oremos agora. Em nome de Jesus Cristo, ó nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a Tua voz nesta hora. Aprendemos de Ti. Pai, tem muita gente orando pelo país afora. Tem muita gente, ó Deus, confessando agora e tomando uma posição. Ah, meu Deus, hoje veio salvação a muitas vidas. E o Senhor há de confirmar em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, cujo propósito é reto. É exatamente sobre a Tua revelação, porque essa pessoa confia em Ti. Veja, Deus, os que estão pedindo a salvação e que estão dizendo: Deus, hoje eu me converto, hoje eu aceito a Jesus, hoje eu passo a ser um filho de Deus. Salva, Pai. Pai, transforma em nome de Jesus. Aleluia. Oh, a paz de Deus está caindo sobre muitos corações. Muitas vidas estão chorando agora e dizendo: Pai, hoje o Senhor falou comigo. Eu agradeço a Ti, Pai. Agora, meu Deus, eu vou usar o Teu poder para abençoar os doentes e os enfermos. Coloque agora a mão sobre a doença, sobre a enfermidade. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do diabo na sua vida. E eu digo: Satanás, é uma ordem. Pega essa sua doença, esta dor, essa transgressão, esta iniquidade, esse castigo e deu fora. Eu declaro essa pessoa liberta. Mal, sai, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Unge o copo com água, peste roupa, a pessoa da fotografia, em nome de Jesus. E amém. Aleluia. Agora viva nessa vida com fé, porque a partir de agora você tem paz, em nome de Jesus.